Queridas alunas do bem, sejam bem-vindas ao Papo de Especialistas, nesse módulo aqui de cirurgia bariátrica. É com um grande orgulho que eu apresento a vocês uma parte da nossa equipe do Hospital Amazônia, Dr. Andreotti, Dr. Helder Ikegami e o Dr. Tarek Valente, tá certo? É uma parte da nossa equipe que ainda tem o Dr. Edson Yasujima, o Dr. Pedro Sampaio, o Dr. André Oliveira, Dr. Alessandro França, Dr. Pedro Age e o Dr. Henrique Otti. Então, fica também a menção honrosa aos nossos outros colegas. E eu queria eu vou começar aqui o nosso papo de especialista, inclusive mostrando o nosso paciente mais ilustre. Case de sucesso. Nosso case de sucesso. Paciente modelo. Nosso paciente modelo, Dr. Tarek. E a gente vou começar a fazer as perguntas, começar com o Dr. Tarek, inclusive, né? Dr. Tarek, quem é o paciente bariátrico, ou seja, quem é o paciente que se beneficia muito mais da cirurgia bariátrica do que, por exemplo, do tratamento clínico? São concorrentes ou são amigos o tratamento clínico e o tratamento cirúrgico? Obrigado. A palavra está com você. Obrigado, Carol, pelo convite para participar. Assim, a cirurgia bariátrica ela tem o seu papel, e principalmente na reversão dessas comorbidades. A brincadeira que eu sou o case de sucesso aí da equipe, que eu escolhi a minha equipe para fazer a cirurgia, me tornar um paciente bariátrico, porque era um obeso mórbido, portador de diabetes, um diabetes descontrolado, que não compensava as custas da medicação. Eu usava 3, 4 antiglicemiantes para baixar o diabetes e não controlava. E a cirurgia, 9 meses atrás, me fez reduzir o peso para um IMC já na faixa do sobrepeso e sem utilizar a medicação. Então, a cirurgia ela não compete com os medicamentos, ela tem resultados para o paciente que tem comorbidades, para o paciente que tem o IMC elevado, muito superiores ao uso das medicações. Então, você tem um paciente que é rebelde ao tratamento ou um paciente que é refratário ao uso das medicações, ele vai responder muito melhor à cirurgia. Mas também, a cirurgia, como muita gente fala, não é um método mais fácil. A gente vai se adaptando. Até hoje eu engasgo, eu entalo, porque culpa minha. Que eu digo para os pacientes, não comam rápido, não passem mais de 3, 4 horas sem comer. E muitas vezes, pela rotina do dia a dia, a gente acaba incluindo nesses erros aí. Então a gente aprende, dia após dia, a conviver com a cirurgia bariátrica. É, muito bom. E assim, é um paciente que sempre irá se preocupar com o reganho de peso. Na verdade, Exatamente. a gente vai chegar nessa discussão. E quando são pacientes do sexo feminino, que é muito o meu público lá no Você Eternamente Magra, a gestação exige muito mais suporte nutricional. Então, a gente precisa de um acompanhamento bem de perto. E em relação ao acompanhamento, vocês acham que esse acompanhamento, vocês gostam de fazer esse acompanhamento ou preferem encaminhar para uma equipe multidisciplinar? Para alguém cuidar desse pós-operatório? Vai, doutor Andreotti. Não, é assim, eu acho que todo cirurgião ele é responsável pelo seu paciente, né? Eu acho que existe toda a equipe multidisciplinar para dar apoio ao cirurgião. Então, eu sempre quero ver meus pacientes, eu quero sempre acompanhar meus pacientes, saber como é que eles estão, se estão perdendo peso, se não estão perdendo, se tem alguma complicação, né? Mas eu acho que a equipe multidisciplinar, nutricionista, nutrólogo, o psicólogo, né, o educador físico, ele tem um papel essencial nisso aí. Com certeza. Doutor Helder, deixa eu ver se consigo mostrar aqui para vocês. Deixa por que não tá passando? Peraí, vou já passar aqui. Travou no paciente. Travou assim? Tá tão lindo, né, que não quer nem sair da tela. Ai, meu Deus. Oi, aqui. Então, aqui, já que a gente está entrando na parte de tratamento, que o tratamento clínico, ele não é um inimigo do tratamento cirúrgico, mas sim um amigo, e o cirurgião, ele acompanha esse paciente, e vocês que já têm mais de 20 anos de experiência com a cirurgia bariátrica, devem receber no consultório alguns pacientes operados há mais de 10 anos, 15 anos, 20 anos,
que reganharam uma parte do peso. Até o estudo SOS, que é o mais famoso estudo que a gente tem, que acompanhou realmente pacientes mais de 20 anos, eles colocam no estudo que desses 10 mil pacientes do braço clínico, 2 anos depois, 90% já tinha reganhado peso, e os pacientes cirúrgicos, só 5 anos depois, eles começam a reganhar, 30% dos pacientes começam a reganhar uma parte do peso. Então, não que a maioria volte a ser obesa mórbida, mas às vezes eles voltam a um sobrepeso ou uma obesidade grau 1. E eu acho que aqui cabe a gente começar uma discussão, até do cirurgião começar a entender um pouquinho dessas novas drogas que estão sendo lançadas para o tratamento de obesidade, mas que a gente pode utilizar como coadjuvante nesse reganho de peso. Algumas dessas medicações que estão sendo lançadas, semaglutida de 2,4, né, que agora é o Wegovy, a semaglutida oral de 50 miligramas, né, no Brasil a gente só tem o Ribeldes de 3, 7, 14, e nos Estados Unidos já estão usando de 50 miligramas. Então, esses tratamentos, eles têm um custo bem alto, eu acho que ainda não se encaixa muito em pacientes do SUS, mas pacientes de plano talvez. E como eu falei assim, é um iPhone 13, 14, 15, iPhone 16, iPhone 17. Vai progredindo. Muitas coisas que ainda vão ser lançadas, que a gente está por dentro. E eu queria saber, dentro do consultório, Helder, por exemplo, dentro do teu consultório, esses pacientes que tu já operaste há 10 anos, 15, 20 anos, quando é que tu indicas ainda uma intervenção, né, uma reoperação, ou então, ou manda para a equipe multidisciplinar? Quando é que tu achas que o paciente merece uma reoperação? Então, na realidade, essa questão do reganho de peso, ele é bem complexo, porque quando a gente ia para os congressos em 2007, 2008, a gente ouvia as histórias daquelas técnicas antigas, por que ganhava, por que não ganhava, qual era o problema, e agora a gente vê porque tem alguns pacientes que reganham peso. Assim, é interessante que é meio unânime que todos os congressos mostram que a grande maioria das falhas do tratamento cirúrgico se dão devido a erros alimentares e comportamentais do paciente. Então a gente tem que saber identificar aonde é que aquela cirurgia de repente falhou enquanto técnica, ou aonde o paciente meio falhou em ter mudado o padrão de atividade física, de estilo de vida, de alimentação, criou certos hábitos errados. Aí que é interessante a questão que o André falou, de querer estar com o paciente próximo para de repente identificar isso aí e quebrar esse ciclo antes que o paciente volte a ter um reganho de peso. Mas existe aí você identificar qual é o problema. Será que ele tem um problema metabólico que a própria cirurgia, mesmo do fato de ser metabólica, não conseguiu suplementar? Ou será que é um problema psicológico, gatilhos, que ele tem que cortar ali para realmente voltar a perder peso? Ou se, por exemplo, ele teve uma dilatação de uma anastomose, de um Pout, que necessita uma abordagem cirúrgica ou endoscópica para melhorar. Mas eu acho assim que a gente tem que decidir qual desses pontos é interessante, que foi o causa do reganho de peso, e tratar em cima. Você vê, esses novos medicamentos têm uma dosagem, uma concentração muito elevada de GLP-1, por exemplo. Então, de repente, claro, porque a técnica que nós usávamos antigamente não é bem a mesma técnica que se usa hoje. Há 20 anos atrás, o tamanho da álcera é diferente que a gente usa. Então, de repente, para aqueles pacientes que foram operados há mais de 10 anos, que o tamanho do intestino era diferente, cabe aí você ampliar o potencial metabólico com esses medicamentos. Eu acho que tem aí Dentro do que o Helder fala, às vezes é analisar até a técnica primária. Sim. Se foi um sleeve, reverter no bypass. Exato. Se é um bypass, vai pensar nesse tamanho dessa alça. Associar o sleeve com irrigação, né? Porque não tem um potencial metabólico. As medicações, ela tem o papel, principalmente nessa fase do reganho, que você pode lançar mão desses medicamentos para auxiliar o paciente na retomada de perda de peso dele. Porque muito está em hábito, um paciente vira um beliscador, come os salgadinhos, os snacks, que é muito mais fácil na rotina do dia a dia,
e deixa a alimentação de lado, principalmente a proteína, e começa a consumir muito carboidrato, fast food, os docinhos. Então, isso ao longo do dia ele vai, e isso impacta nessa questão do peso. E aí os medicamentos talvez dar uma melhoria na qualidade da saciedade, reduzir o apetite, pode favorecer bastante esse paciente, do reganho no pós-operatório. E não puxando muito a sardinha aqui para a equipe, mas assim, pelo fato, o grande fato dos pacientes ganharem peso é essa perda do acompanhamento. Então, quando você tem uma equipe que ela é formada, que tem uma equipe próxima, que a gente consegue conversar com o psicólogo, com o nutrólogo, todo mundo, você consegue ter um índice de reganho bem menor. Então, isso aí é diretamente proporcional realmente. E puxando a sardinha para a nossa equipe também, um pouco, essa questão do resultado, na literatura, os melhores resultados são com bypass. E a gente não encontra muito trabalho de reoperação, reintervenção pós-bypass, justamente porque é uma boa técnica. E aí, o sleeve, por exemplo, que tem 25% de perda de peso, nesse trabalho que é muito bom em 12 meses. Por isso que a gente faz pouco sleeve, né, mas não tem um papel metabólico muito grande. A maioria de nós faz bypass, mais ou menos nessa proporção da literatura aqui no Brasil, 70% das cirurgias pelo Ministério da Saúde são bypass. E aí, aonde que a gente cai, que eu queria a opinião de vocês como especialista, Helder, Tarek, André, vocês recebem muito no consultório pacientes que fizeram técnicas que estão fora do rol dos procedimentos da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica Metabólica, da qual todos nós aqui fazemos parte, o André, o Helder e o Tarek são membros titulares da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica Metabólica, eu sou membro adjunto. Então, o que vocês acham dessas técnicas assim, que estão fora do nosso rol da sociedade e que muitos de nós recebemos diariamente, semanalmente no consultório, essas complicações e esses maus resultados de técnicas que realmente não estão ainda comprovadas cientificamente? O que o Dr. Helder acha, que a gente deu uma conversada aqui antes? É um problema, né? Principalmente você tem que entender que as técnicas que são sedimentadas já são técnicas que você tem um acompanhamento durante vários anos. A gente sabe quais são as complicações, qual o objetivo que você vai ter, quanto de peso você vai perder. Técnicas novas não são técnicas ruins, mas elas são técnicas que precisam ser melhor estudadas. A maioria são técnicas ainda experimentais. Então, assim, não se sabe se elas vão caminhar para um sucesso ou se eles vão pelo meio do caminho, né? Porque, assim como estão tendo novas técnicas agora, tiveram sempre, durante esses anos todos, como a gente fala, nesses 20 anos, tiveram diversas técnicas que inventaram, de técnicas que mexem só com o intestino, técnicas que mexem só com o estômago, se você corta o estômago de lado, do outro lado, então tudo isso já foi tentado inventar. Lembra do Congresso Americano que lançamento da banda gástrica? Exatamente. Sim, a banda gástrica, que na época era o que há de melhor, técnica simples, técnica, né, reversível, aquele negócio todo. Mas assim, vão caindo por terra muitas técnicas. Então a gente tem que ter muita parcimônia e entender quais são essas técnicas. Eu acho que tem técnica nova aí que tem um potencial muito bom, mas você ainda tem que lapidar alguma coisa. Dentro do que o Helder está falando, André, desculpa te interromper, como a gente recebe o paciente do ponto de vista nutricional, muitas vezes esse paciente ele chega primeiro com a gente porque ele já vem de um outro serviço, de um outro estado, que fez uma outra técnica e ele já vem com as complicações. Ele vem procurar o nutrólogo porque ele voltou a ganhar peso, ou porque ele está com deficiência de vitamina B12, de vitamina D, de zinco, o cabelo está caindo, a unha está frágil, quebradiça, a pele seca, áspera. Então ele já vai procurar, e aí quando você vai fazer a história, não, eu tenho 15 anos de operado. Você operou onde? Ah, eu operei fora daqui, eu operei em outro estado, eu fiz uma técnica mais desabsortiva. E aí tem uma infinidade delas que a gente tem que se desdobrar muitas vezes até para entender. Quando você pede uma endoscopia, você vai ver, você não sabe se tem uma anastomose só, se tem duas anastomoses, o endoscopista às vezes fica até na dúvida, te liga, diz, não, eu não sei o que esse paciente tem, porque é difícil a gente acompanhar quando o paciente vem de outros centros e com outras técnicas que a gente
não domina. É só lembrar que a cirurgia bariátrica, né, é ainda uma cirurgia em evolução. Né? Então, a gente tem sedimentado, né, o sleeve, o bypass, o adenal switch. Mas e na falha dessas três? O que fazer? Uhum. Né? Essa é a grande dúvida ainda. Então, existe realmente, como o Helder falou, algumas variáveis, né, algumas técnicas que ainda estão sendo desenvolvidas, algumas, né, bem promissoras, Sim. mas tem que realmente ter bastante cuidado. Né? Então, é uma técnica que está sendo a técnica principal. Sim, o bom resultado, com menos complicação, melhor resultado, bypass, tudo bem. Mas e depois do bypass? Né? Falhou o bypass, o que fazer depois? Então, acho que para responder essa pergunta aí, eu acho que essas outras cirurgias que estão sendo desenvolvidas, algumas são bastante promissoras. Então, não dá para a gente realmente condenar, não dá para fazer, mas a gente tem que achar uma solução para esses pacientes. Para responder essa pergunta, que é uma pergunta de milhões, a gente tem que continuar viajando para os congressos e vendo o que estão fazendo por aí. Sim. Mas uma coisa que eu gosto, vou puxar a sardinha de novo para a nossa equipe, é nessa questão do arsenal terapêutico para fazer o diagnóstico, da gente ter na equipe um cirurgião bariátrico endoscopista. Que faz endoscopia. Então, toda vez que a gente, né, tem um caso que foi operado pelo colega XYZ ou fora do estado, e que muitas vezes o paciente não sabe nem a técnica que ele foi operado, a gente precisa do arsenal terapêutico e de um cirurgião bariátrico que é endoscopista. Eu sempre falo assim, olha, André, faz endoscopista dessa paciente aqui, porque ela operou um negócio que ela nem sabe, pediu uma tomografia, tem um estômago doido, tem 2 alças, a gente nem sabe o que acontece. Até para fazer um planejamento terapêutico de uma reintervenção, a endoscopia bariátrica com um cirurgião bariátrico experiente, eu acho que é um ponto muito positivo da nossa equipe, da gente poder se ajudar. A endoscopia é no arsenal terapêutico, eu acho que é uma das coisas principais. Tomografia contrastada, o que tu achas, André? Só complementar essa parte da endoscopia. Hoje em dia existe um ramo, né, da endoscopia, que é a endoscopia bariátrica. Né? Então, a endoscopia voltada para diagnóstico e para terapêutica também. Então, a endoscopia é realmente um ramo muito importante de auxílio, né, nessa parte da cirurgia bariátrica. Em relação à tomografia, sim, eu acho que todos os métodos de imagem que estão aí para ajudar, né, tomografia, ressonância, raio-x contrastado, ultrassom, eu acho que todos eles são bem-vindos. Né? Então, hoje em dia, essa infinidade de técnicas que a gente tem por aí, às vezes é muito complexo a gente entender o que foi feito por um outro colega, chega no nosso consultório, às vezes não chega com laudo, não chega com relatório nenhum, então às vezes é muito difícil a gente identificar o que foi acontecendo. Sim, e os pacientes, quando são mal respondedores a uma técnica, ou até mal respondedor ao bypass, que é uma ferramenta das melhores que a gente tem, a gente já tem que pensar que ele vai ser um mal respondedor de qualquer tratamento. Sim. Muito provavelmente, porque ele vai ter ali os polimorfismos genéticos mais graves, e da feita que esses polimorfismos eles são expressos para silenciar, é muito mais difícil. Então, na literatura a gente já tem mais de 50 genes assim, que são comprovadamente relacionados à obesidade. Os principais aqui, FTO, por exemplo, os principais polimorfismos do FTO, o nosso querido paciente do Zutari, que já fiz o meu possui, ele já fez o exame genético para ver vários riscos que ele tem e que ele realmente expressava. Porque é como se fosse um tripé. Você pode ter a genética ali, 33%, mas o estilo de vida, o ambiente, vai fazer a expressão gênica. E aí acaba para ativar um desses genes que você já tem na sua genética. Que já tem. O estilo de vida, o ambiente, o tipo de alimentação é que dispara esses gatilhos. Né? E a gente, como médico, a gente sabe o quê? Como é a vida do médico? Cheio de gatilho. Estresse, plantão, ou fora seja, horário, privação de sono. Lá no VEM a gente tem um módulo inteiro sobre sono, porque eu falo alguns artigos assim,
tem uma frase que eu gosto muito, que é: o sono é um maestro metabólico. Então, esse nosso ritmo circadiano, ele é muito importante. Quando você tem uma noite de sono, uma noite de sono ruim, você faz down regulation do receptor dopaminérgico. E a dopamina é responsável justamente pela motivação, pelo prazer. Aí se você faz um down regulation, quando você acorda, você já quer alguma coisa que aumente sua dopamina. Por isso que vai na padaria, tem gente comendo um sonho ou um pastel com Coca-Cola, porque a pessoa já quer De manhã que... cedo. De manhã cedo, que opa, olha, Eu nunca me esqueço do congresso, não foi o André, acho que estava comigo, que quando subiu lá não sei se foi o endócrino, não sei se foi... Ele falou que a principal comorbidade no ponto de vista dele de sociedade é a apneia do sono. Por quê? Porque não só a apneia do sono é pior que pressão alta, que diabetes. Ele falou, porque a apneia do sono, o cara não dorme, toda a regulação hormonal desregulada, aí entra aí como... Quando os pacientes chegam comigo e falam assim, tô com a apneia, estou roncando, não durmo direito, fala, cirurgia, meu amigo. Isso, Carol, uma experiência própria aí, de 9 meses de operado com 45 quilos de redução. Eu acordava 3, 4 vezes à noite por apneia. E não consegue dormir novamente, você tem uma qualidade do sono ruim, você já acorda de manhã cansado, você já acorda de manhã fazendo as contas de que horas você vai dormir de novo, que horas você vai ter uma folguinha para dar um cochilo. E hoje isso acabou, porque você dá 9 horas, 10 horas da noite, o sono vem, você dorme, não acorda e acorda descansado de manhã. É outra vida, né? É outra vida. E é isso, o sono é o maestro metabólico. A gente não dormindo bem, esse down regulation da dopamina faz você já acordar querendo algum tipo de alimento gostoso. Compensação, né? Para compensar, já quer mais doces. Então, essa questão do sono é muito importante. A apneia do sono, então, concordo absolutamente, Helder, que é uma das piores comorbidades. E acaba que a vida do médico plantonista é muito isso. Tem médico aí, os meninos recém-formados, aí os residentes tirando 18. Eu tirava de 18 plantões por mês ali, noturnos, sem contar de dia. 18 noturnos foi o meu recorde. Então, a gente tem uma tendência maior, tá comendo besteira. A vida do médico, ela não é fácil. Mas eu acho que do trabalhador brasileiro, né? E acaba acionando essa disrupção de sono, acaba sendo um gatilho muito importante na genética. E tem um trabalho também muito interessante falando do quanto que a disrupção do sono aumenta o risco de pré-diabetes e diabetes, né? De resistência periférica à insulina. Então, ele mostra exatamente como essa privação de sono ela vai atuar nos nossos clock genes, que são os nossos genes reguladores do ritmo circadiano. E a gente precisa ajustar isso aí. Em relação à alimentação, eu acho que, não sei se vocês têm alguma coisa para comentar, mas eu sempre mostro essa pirâmide para os meus pacientes. E aí eu falo assim, essa é a pirâmide nutricional da sua vida após a sua bariátrica. E a base, o andar número 1, é a atividade física e a suplementação dos micronutrientes que o paciente não absorve mais. Ferro, cálcio, B12, vitamina D, A, D, E e K, no caso, todos os dias. O segundo andar seria a ingestão preferencial das proteínas. Só que sempre digo que essas aqui são as proteínas que Deus fez, mas em compensação a digestão delas não é tão fácil por causa do desvio. Então, os peptídeos de colágeno e o próprio whey protein hidrolisado podem ser substitutos rápidos, práticos, um iogurte de whey para substituir quando não tiver tempo. O terceiro andar, frutas, verduras, legumes, o azeite. Se você colocar esses dois andares aqui, basicamente é uma dieta mediterrânea, que é recomendada por Harvard para todos os pacientes. E olha, controle de ingestão dos carboidratos. Esse controle, ele fala assim, 2 porções mais ou menos de 80 a 100 gramas no dia. E evitar álcool, biscoitinho, bala, doce, refinado, margarina. E eu falo assim, olha só, eu não fiz bariátrica e a minha vida é muito Já isso. É essa, Ai, meu Olha Deus. como a gente tem muito do paciente te dizer no consultório assim,
mas eu vou tomar a vitamina pro resto da vida. Isso Vai! sempre É diferente. muito melhor você tomar a vitamina, o suplemento proteico, o suplemento de ferro, de B12, de vitamina D, do que tomar o antihipertensivo, o antiglicemiante, o remédio para osteoporose. Não, Esse é não, o ponto. fora isso que eu sei porque o endócrino, um amigo nosso que eu passo na frente, fui consultar com ele, falou, meu amigo, é o seguinte, 40 anos, você, obrigatoriamente, se você operou ou não operou, se você tem alguma coisa ou não, você tem que tomar polivitamínico. Perfeito. Né? É isso. Agora, essa é uma coisa interessante sobre a pirâmide, assim, é importante ressaltar aqui, esses suplementos, o whey, né, os peptídeos de colágeno, todos eles precisam ser suplementados. Mas você nunca deve deixar de comer a proteína natural, comida, porque não substituir, né? Porque tem muita gente que É aí eu suplemento, deixo é de complementar, almoçar, eu vou tomar meu whey, Não. eu deixo não sei o que, não. Porque Muito o bom. que causa a saciedade no paciente bariátrico é a proteína. Eles Sim. têm, né, Então tem você uma tem certa que aversão ter- à carne vermelha. Você né? tem que ter uma quantidade Carne boa de vermelha. proteína normal que você vai comer. Claro, parte dela vai ser não vai ser tão bem absorvida, mas ela Vai serve para outro tipo de regulação, então é importante você ter isso. E Uhum. a complementação, a suplementação se dá Perfeito. pela E até as tecnologia, fibras, né? Pela E logo tecnologia. depois, a fibra. Fibra Porque o tanto o colágeno quanto o whey não vai ter a fibra, Sim, não vai ter perfeito. vitaminas minerais. Então, o que eu até gosto de falar? Vai tomar um whey, bate com um abacate, com uma banana, com morango e põe um pouquinho de aveia. Já veio. Porque essa fibra que vai estimular ainda mais o GLP-1. E aí é com a comida que a gente vai estimular o nosso GLP-1 natural. Claro. Eu sempre falo, o nosso Ozempic natural. O Ele nosso existe. Ozempic que Deus fez, ele tá lá, mas a gente precisa acionar ele através da alimentação, com proteína e fibra. E aí, assim, a gente que tá aqui que não operou, o ideal é Harvard já elegeu a dieta mediterrânea como a dieta mais saudável para nossa mente, para nossa saúde cardiovascular e para nossa saúde intestinal, para a imunidade. Então, acho que essa pirâmide eu sempre gosto de entregar para o paciente colar na geladeira, para ter essa virada de chave. E o próprio, em relação a custo de suplementação, por exemplo, o doutor André pode nos falar o quanto que ele gasta, né, por conta dos três Difícil ser três casado com uma estentes. nutróloga. Três É isso. estentes que ele tem Não. no coração. Mas é verdade, suplementação é essencial. Eu digo por experiência própria que hoje em dia eu me sinto muito melhor com os suplementos. Acordava cansado, né? Tinha indisposição, tudo. E com a suplementação isso melhora bastante. Então, eu acho que é essencial para quem não foi operado e para quem é operado. Cara, onde que saiu o açaí aqui? Qual é o nível da pirâmide? A gente Essa- O essa- A Aí é na pergunta- base, Uma na base, pergunta na muito Olha, base. o açaí entra aqui na Essencial. fruta, né? Na fruta. E eu sempre recomendo que, assim, pode tomar tranquilo 200 ml de açaí. Perfeito, O Carol. ideal é Olha, que não use açúcar essa para não dar o pergunta dumping. vem em todo pós-operatório. Todo Quando é que eu eu tô tô falando, açaí? você tem que vai falar tomar açaí? aonde é. Não, Perto dos 3 meses pega de esse operado. corte aí, Thaís. Pega esse corte. A pergunta mais feita no pós-operatório. Parece É a do criança açaí. quando faz 6 meses e vai desmamar. A primeira fruta é o açaí, o bariátrico. E essa orientação tem que ser dada assim. Você vai tomar o açaí como se fosse um suco de fruta, não é aquela papa, é o açaí do mais fino, não é com açúcar, é com uma fibra, pode botar aveia no Sim. açaí. Falam que quando bota a aveia granola no açaí, uma tia lá das ilhas falece, né? Mas é assim que o bariátrico vai fazer o uso Não, dessa pois é, coisa. porque assim, como a gente está falando basicamente para o Nossa paraense, população a população, o paraense tem essas coisas que ele não vai deixar de mão. Ele vai chegar o açaí, qual é a hora. Não e é aí, proibido. Como é que vai ser? Só tem que ser do E eu jeito tenho uma certo. outra Vai ser a dica. questão do O peixinho As ou o frutas camarão, novas, exato. sem ser frito. Exato. Aí eu falo, faz seladinho, ou então faz na air Refogado, fryer. inclusive. Peixinho ou camarão. Ah, doutor, eu quero um charque. Tira um pouco da gordura, um charquezinho magro. Ai, não é Só seladinho. E açaí, o açaí 200 ml com o peixinho ou camarão ali. Poxa, 100 gramas É uma de composição peixe excelente. assado ou grelhado tem 25 gramas de proteína. Perfeito. Porque, assim, Equivale a mais de 3 ovos. Porque é importante você desmistificar
aquela imagem que muita gente ainda traz da cirurgia bariátrica, que eu vou deixar de comer aquilo, eu vou deixar de comer aquilo. Não, você não vai deixar de comer nada, mas você tem que seguir isso aqui. Que a cervejinha, que a manteiga, que não sei o que, o carboidrato tem que ficar, né? Tem que ser você 1% vagabundo. Na Só. exceção, lá em Só cima. uma refeição livre de vez em quando, com muito Tem que carinho, ter isso, muito porque cuidado. isso ele vai basicamente na questão do reganho, não tem jeito. Sim. Olha, pessoal, eu não preciso, gente, perder nem 10 gramas, eu malho todo dia, porque manter o peso é uma atitude constante, né? Pra gente manter o peso, a gente precisa ser constante. Aqui tem uma tabela dos multivitamínicos e que deve ser uma dificuldade de vocês, porque esses que a maioria dos que a gente tem em farmácia não são específicos com doses para os pacientes bariátricos, então na farmácia a gente já tem algumas opções que tem uma quantidade um pouco maior. E vocês gostam de usar a manipulação? Qual é a experiência de vocês com o paciente com os polivitamínicos mastigáveis? A minha experiência é encaminhar pro Tarek. Tarek, E a o que nossa teus experiência pacientes acham é dos o paciente mastigáveis? reclamar do mastigável, reclamar quando é mais de uma vez ao dia. E você tem que explicar para ele da importância disso. Eu acho que tem suplementações muito boas já prontas na farmácia, mas isso envolve custo. Às vezes a manipulação para aquele paciente ela pode ficar até mais acessível. E assim, individualizar o tratamento. Não é uma receita de bolo, não é igual para todo mundo. Então a gente tem que ver o perfil do paciente. Às vezes você manda manipular na forma de sachê, porque ele não gosta de engolir comprimido, ele não gosta de mastigar o comprimido mastigado. Então você pode fazer de várias formas, sachê, pode fazer na forma de Geleia, né? geleia, pode fazer goma. na forma de goma. Então Gominha. você tem que dar opções para o paciente. E o que o doutor Tarek gosta de usar? Que é paciente, né? No total, como paciente, eu troquei os antiglicemiantes orais, que eram 3, 4, 5 comprimidos, por 5, 6 comprimidos de suplementação. Eu, por praticidade, acabo usando os comprimidos já pronto, não uso mastigado até pela adesão ao tratamento, mas a gente acaba fazendo um aporte às vezes maior. Tomar 2, 3 comprimidos e sempre essa reposição precisa ser mediante checagem. Então, o bariátrico no primeiro ano tem que fazer os exames a cada 3 meses, no segundo ano ele vai fazer os exames a cada 6 meses, depois ele passa a fazer um check-up anual. A gente não pode deixar de saber como estão essas taxas, porque eu posso chegar no nível que eu não dá mais conta de repor oral. Eu preciso injetar, eu preciso fazer uma reposição do ferro, da B12, da vitamina D, de forma injetável. É por isso também que é importante, que uma coisa que o paciente não leva muito em consideração, por que a gente manda, vai no nutrólogo, vai à consulta? Por quê? Porque a consulta e o recordatório alimentar, ele vai realmente guiar o nutrólogo até para quantidade, porque você tem pessoas que comem, por mais, voltando a ter uma certa desabsorção, mas você tem certos pacientes que comem de uma forma muito correta, que precisam de uma suplementação mínima. Perfeito. Né? Então, por isso que é importante. Você nunca... eu acho que eu sei comer direito, eu não vou mais voltar no nutrólogo, não vou voltar no nutricionista, e aí você acaba... Já se adaptou àquela dieta que talvez não seja mais correta para ele. Exatamente. Aí você vai precisar cada vez suplemento. mais suplemento. Sim. Ao passo que se você comer melhor, seguir a pirâmide direitinho, ao menor número Isso é de... impressionante. Quem faz direitinho. Quem faz direitinho quase Sim. não precisa de Quase precisa suplementação. de Então, suplementação. impressionante. Então, isso é importante demais. E tem uma coisa também, eu vejo na prática os homens com uma facilidade maior de manter bons níveis de ferro, de cálcio. Eu vejo os homens assim muito mais Eles se tranquilos. adaptam melhor à cirurgia. Se adaptam melhor à cirurgia, porque as mulheres, como tem a questão da menstruação, às vezes é difícil a gente manter um nível bom de ferro. Então eu indico muito para ginecologistas, às vezes, colocar o Dilmirena para dar uma bloqueada. Sempre faço. Sempre E, caminho. inclusive, às vezes, no pré-operatório, se a pessoa ou já tem a prole constituída, ou não pensa em ter, né, filho, depois da cirurgia a gente não recomenda que engravide nos 2 primeiros anos. Pelo menos Então, por 2 anos mesmo. vale a pena dar uma bloqueada na menstruação para a gente poder segurar esse ferro. A questão do cálcio também é um problema quando a paciente engravida, porque é difícil de repor, às vezes precisa de 1 grama, 1,5 grama por dia de ferro. Não é fácil de achar nos multivitamínicos, então geralmente manipula. Mas o importante é sempre que o paciente com um bom acompanhamento vai ter um bom resultado.
Eu acho que isso também é importante. Esse aqui é um trabalho que fala do follow-up dos pacientes da Universidade de São Paulo, da USP. Aqui nessa época eles tinham os pacientes com segmento de mais de 5 anos, 40% dos pacientes com anemia. Aí 5,6% com hipoalbuminemia, 60% com deficiência de B12 e 24% com deficiência de vitamina D. E só 36% dos pacientes mantinham o uso regular da suplementação. Que é a demonstração disso aí. Então, apesar de ser um trabalho antigo, assim, na nossa vivência de consultório, a gente É a vê realidade, muito isso, essa realidade, e também pacientes do SUS. Com o aumento da quantidade de cirurgia, eu acho que a gente precisa fazer ações como essa, como essa que a gente está fazendo hoje, de ensinar mais os nossos pacientes. A gente tem o poder do conhecimento, a gente Precisa tem... Mas eu acho que tem aí, as indústrias têm aí um grande desafio, que é cada vez mais minimizar o tamanho do comprimido e tornar mais palatável, né? Porque, como ele falou assim, Sim. o comprimido mastigável, via de regra, o paciente não consegue. Não gosta. Ele come como se fosse um remédio, mas chega ali 3, 6 meses e já começa a reclamar. Mas o paciente bariátrico, ele tem uma tendência a paladar infantil. Exato. Geralmente ele chegou a um peso da cirurgia de obesidade não por comer brócolis e alface. Ele já tem um paladar infantil de querer coisas muito palatáveis, né? Refrigerante, pizza, sanduíche, chocolate, doce. milkshake. Então, às vezes é legal manipular numa forma de um chocolatezinho, zero açúcar. Pois é. Aí isso aí, a gente tem as manhas no consultório, né, doutor Tari? Exatamente. Temos as manhas. E suplementação de vitamina Ingilib, que não tem uma absorção, é válido? A recomendação é que para qualquer técnica você faça essa suplementação. Sim. Apesar Você de não tem um fator de absorção. É só também tu É. pensares em mim que não fiz nenhuma cirurgia e que tomo 7, 8 cápsulas de Diárias. manhã e 7, 8 à noite. Porque Entendeu? existe essa falsa publicidade. Existe. O paciente às vezes chega no É consultório uma e quer falsa fazer aquela publicidade. técnica que não precisa tomar vitamina. É, Todas chega precisam muito de no reposição. Porque todo ser humano precisa de reposição. E ainda mais que teve uma retirada de um segmento digestivo. Então Sim. precisa. Por mais que não mexeu no intestino delgado, na desabsorção, a gente precisa de reposição em todas as técnicas. Se a gente falar somente da vitamina D, por exemplo, a gente quase não tem fonte alimentar. Perfeito. Porque fonte alimentar é o quê? É óleo de fígado de bacalhau, ostra, Isso não é a nossa realidade. peixes de água profunda, não é a realidade. Além disso, você precisa de exposição solar para tornar... E ainda tem os polimorfismos genéticos, então, no mínimo, fez sleeve, não fez sleeve, vitamina Tem que D, repor. a maioria das pessoas precisa. Então, assim, na prática, eu coloquei aqui um resumo que eu vou compartilhar com as alunas. A gente precisa, como atender ali, né, um paciente pós-bariátrico. A gente precisa ver todos os dados cirúrgicos, data, peso, quando operou, qual foi o menor peso atingido, qual foi a técnica, rastrear os hábitos ruins, verificar a alimentação para corrigir a qualidade, a quantidade, horários. Por isso que precisa de uma equipe multidisciplinar, senão uma consulta vira uma consulta de 5 horas. Exatamente. Ver se o paciente, como é que está a ingestão de aminoácidos, a questão da bebida alcoólica, porque eu acho que vocês devem ver que muitas vezes a compulsão do paciente troca, né, do alimento muito palatável para bebida alcoólica, e a gente precisa ter cuidado. Analisar a atividade física, se ela está sendo feita, se está compatível com o objetivo do paciente, porque as mulheres principalmente passam a ter um objetivo estético. Analisar o sono, por conta do que a gente estava falando, que o sono ele é um maestro metabólico e pode estar envolvido num reganho de peso. Ver se o paciente está fazendo uso de anticoncepcional, outros hormônios que possam também estar bloqueando a parte hormonal das mulheres, é muito importante. A gente tem um módulo no VEM só de saúde hormonal. Fazer a bioimpedância para saber se esse paciente, né, está realmente perdendo a gordura corporal e não perdendo a massa muscular. Para a gente saber quanto que ele tem de osso, água, músculo, gordura no pós-operatório, ela é fundamental e mandatória para o acompanhamento. Mandatória, perfeito. Até porque o paciente, quando chega comigo, vocês com certeza também, perguntam assim, qual é o meu objetivo? Eu falo, o objetivo é que no final do ano a sua bioimpedância mostre que você está com a massa gorda ok, a massa magra ok,
composição corporal de água, tudo certinho. Então não é Olha, o não objetivo. é. Porque chega O qual é o meu objetivo peso não ideal, é, né? exatamente. Qual é o meu peso Eu falo ideal? assim, esquece o peso ideal. A tua composição tem que estar ideal e ter o controle das comorbidades. Exatamente. Eu acho que a cirurgia bariátrica tá bem isso aí, né? É controle das comorbidades. Tudo bem que emagrecer é um ganho secundário, mas eu acho que o objetivo principal é controlar as É a comorbidades. saúde, né? Porque você É, controlando as saúde. comorbidades, o paciente vai ter saúde e aí você tem o ganho indireto, que é a estética. Sim, sim, perfeito. E a calorimetria, às vezes é necessária, porque tem aquele paciente, por exemplo, que ainda está no sobrepeso ou ainda está numa obesidade grau 1 e não consegue mais perder, estacionou, digamos. E como perdeu muito peso, e se houve uma perda de massa muscular, às vezes é um paciente que não foi operado pela nossa equipe. E aí já tem uns, sei lá, 4 anos de cirurgia e está estacionado, com 10, 15 quilos ainda que precisa perder. Eu gosto muito da calorimetria porque eu já peguei paciente com taxa metabólica basal assim de 900 calorias. Ou seja, mesmo o paciente comendo pouquinho, só um franguinho, um iogurte, um arrozinho, não sei o que, à noite um franguinho com alface dava 900 calorias. Então é Exato. óbvio que não tinha como. Então eu acho É o muito... padrão ouro, porque você vai estimar a necessidade calórica diária, essa taxa metabólica, pela troca gasosa. Então isso é o padrão ouro para definir a nossa meta de caloria diária. né? Pena que é difícil achar. É difícil achar. Eu acho que nós como equipe podemos nos juntar, inclusive, Olha, vamos investir no para caloria. investir uma calorimetria. Eu tenho uma parceria de uma nutricionista que tem a calorimetria e eu mando quando eu acho muito necessário. Perfeito. E eu gosto muito também de falar que a única coisa que vai fazer essa taxa metabólica basal subir é ganhar massa magra. Exato. Daí vem a importância do exercício, da creatina e muitas vezes a gente usar um medicamento anabolizante como medicamento. Hoje não é que a gente está fazendo para fins estéticos, a gente está fazendo para fins de tratamento de uma condição chamada sarcopenia. Houve uma perda de massa muscular muito grande, então eu acho que é uma indicação boa aí dos medicamentos anabolizantes. E o exame genético para ajudar também o paciente a fazer novas escolhas. Certo? Aí, então, muitas vezes o paciente que quer fazer atividade física, a gente precisa orientar que ele não está conseguindo, porque às vezes tem uma baixa ingesta de aminoácidos, tem pouca absorção de micro e macronutrientes, tem uma fadiga pela anemia crônica, tem síndrome DUMP com carboidrato de alta carga glicêmica, porque às vezes um nutricionista que não entenda muito de bariátrica manda o paciente comer uma banana, uma tapioca, ou então doce de leite, porque agora tá na moda o A moda do paciente doce de leite. comer doce de leite Pré-treino. no pré-treino. Se tu faz isso para um bariátrico, ele vai, Não vai conseguir treinar. Ele ele vai vomitar, Vai né? dormir lá. Tem vai diarreia, desmaiar bola. lá. Como é que o paraense fala? Vai ter cara branca, Cara branca. né? Passamento. Então, o paciente bariátrico tem que procurar profissionais que estão acostumados a lidar com o paciente bariátrico. E também a queixa sempre que tem de flacidez e fraqueza muscular acentuadas pela perda. E é interessante falar também o seguinte, tudo tem seu momento. O paciente não vai entender que ele não vai, com 5, 6 meses de bariátrica, ganhar massa magra. Não vai acontecer. Ele vai diminuir a perda, ele vai perder um pouco. Ele fala, ó, você vai ganhar lá pelos 8 meses diante, é o momento que você vai começar a ganhar uma massa magra interessante. Acho que nessa fase inicial o importante é manter, né? Manter a massa magra que ele Exato. tem. E perder mais gordura para depois realmente... Cara, ele tá começando a ganhar massa magra agora. Então, no agora- embalo da atividade física, do pilates, da musculação, tudo tem que fazer parte. Agora ele tá vendo. E aí, gente, sempre eu gosto de terminar com essa frase da música dos Titãs, que é assim, a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer uma saída para qualquer parte. A gente não quer só comer. A gente quer um prazer, dopamina, para aliviar a dor. E muitas vezes essa é a importância do paciente se sentir amado, se sentir ouvido, se sentir acolhido e também manter o acompanhamento com a psicologia, né, terapia cognitivo-comportamental, para desvincular essa questão da comida, que a comida vai ser aquele prazer para aliviar alguma emoção, né? Raiva, alegria, tristeza, medo. Então, que ele possa sempre ter
para quem recorrer, né? Que ele tenha a gente como cirurgião, ou como nutrólogo, ou que tenha um nutricionista, ou que tenha um psicólogo, ele precisa se sentir acolhido. E é entender isso. que quando a gente manda para o psicólogo, né, no pré-operatório, não é só para conseguir o laudo, né, mas para fazer esse acompanhamento no pós. Então a gente pede, olha, no pós-operatório, pode com o seu psicólogo, coisa que dificilmente eles fazem, né? Mas se vier da nossa boca, porque nós somos os médicos, né? O CRM, ele tem um peso muito grande. Aquilo que a gente manda o paciente fazer tem um peso muito grande. Então a gente precisa mandar. Tem que ir pro psicólogo. A outra pergunta, Helder, agora. O Tarek voltou com o psicólogo dele? Eu faço meu acompanhamento. Às vezes até consulta online. Você precisa estar sempre em contato com ela. Olha aí, tá vendo só? Muito bem, paciente Muito bem. exemplar. Acho que a gente pode, então, encerrar o nosso podcast Papo de Especialista batendo palmas pro Dr. Tarek, que é o nosso paciente. Nada que merecido. Muito bom. Valeu, galera. Galera. Sextou pra vocês. Obrigado, Sextou. Valeu. Obrigado, galera. É, gente, obrigada, viu? Foi show.